Amada irmã, amada igreja, boa noite. Nesta noite, dia 8 de novembro de 2017, nesta quarta-feira, mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo de Deus me manda trazer uma palavra de exortação e de edificação para a amada igreja. Portanto, em nome de Jesus, primeiramente, nós queremos cumprimentar, nós queremos nos confraternizar, nós queremos abraçar, desejar toda sorte de bênçãos para todos os aniversariantes deste dia 8 e de todo o decorrer desta semana. Que o Senhor Jesus Cristo os cubra com as suas bênçãos, estenda por sobre vós a luz do seu rosto, dando-lhes paz, dando-lhes saúde, dando-lhes direção em todas as suas trajetórias, em todos os seus empreendimentos, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar, irmãos, mais uma vez, sobre as origens das doenças, sobre um homem que foi acometido de uma doença mortal, ao ponto de Deus mandar o profeta ir falar com ele, para ele colocar em ordem a sua casa, que certamente ele morreria e não viveria. Olha a palavra de Deus: certamente morrerás e não viverás. E nós sabemos que as origens das doenças são espirituais. Vamos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos 14 ao 17, intitulado A Sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Portanto, uma parte daqueles endemoniados estavam enfermos, ou seja, estavam possessos de espíritos de enfermidade. Eles só levaram muitos endemoniados para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus expulsou deles os demônios e os curou. Portanto, o homem, ele colhe aquilo que planta, irmãos, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, também está escrito: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, se há uma maldição, se há uma enfermidade, é porque há uma causa espiritual. E Cantares, capítulo 2, versículo 15, também está escrito: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Portanto, vejamos esta passagem bíblica, escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 38, dos versículos 1 em diante. É sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Portanto, o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, e Deus mandou o profeta Isaías ter com ele e dizer a ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Portanto, vejamos, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só, ele fez uma atitude, ele tomou uma atitude correta. Ele orou ao Senhor, ele foi falar com o Todo-Poderoso, com aquele que poderia mudar todo o histórico de vida dele, com aquele que poderia transformar aquela maldição em bênção, aquele diagnóstico de morte em vida e vida com abundância. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te. Ele começou usando Isaías 43, versículo 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Ou seja, o rei Ezequias, ele entrou diante do tribunal de Deus com sabedoria, lembrando a Deus. Olha só, lembra-te, peço-te.
de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ou seja, quando o homem coloca o seu coração perante a Deus, quando o homem coloca no seu coração o propósito de seguir e servir a Deus, quando o homem coloca no seu coração o propósito de apresentar os seus males, a sua vida no altar de Deus, de lembrar a Deus, de entrar diante do tribunal de Deus, apresentando as suas razões para que se possa justificar, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26. Portanto, vamos ver o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, dos versículos 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperasse. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Portanto, o rei Ezequias, ele buscou ao Senhor de todo o seu coração. Mas quando o Senhor diz, e chorou Ezequias muitíssimo, quando a gente busca a Deus de todo o coração, irmãos, quando nós oramos a Deus, quando nós nos colocamos diante do tribunal de Deus, na presença do Senhor, de todo o nosso coração, aí começa a ser feita uma faxina em nossa vida. Deus começa a nos lembrar de coisas, até de erros, de falhas, de pecados, de transgressão, que até então estavam ocultos, aquelas raposinhas, conforme está escrito em Cantares, capítulo 2, versículo 15, às vezes um pecadinho pequeno, ou até mesmo um pecado que a pessoa nem se lembra mais, que cometeu, que praticou, uma falta de perdão. E Ezequias, por ser um rei, certamente que ele tinha muitos desafetos, certamente que em muitos momentos ele agia de acordo com a carne, irmãos. Portanto, aquela enfermidade de Ezequias tinha sua origem espiritual, mas Deus fez Ezequias lembrar a causa daquela enfermidade, a origem espiritual daquela enfermidade, onde ele tinha errado, onde ele tinha aberto a porta e dado brecha ao inimigo para entrar na vida dele e para colocar aquela enfermidade nele. E Ezequias, ao chorar muitíssimo, ele se arrepende, ele certamente que ali ele pediu perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, ele se arrependeu. Deus trouxe à memória dele aquilo que era necessário para que ele obtivesse a sua cura desse mal, dessa enfermidade mortal. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Portanto, o nosso Deus e Pai, pelo procedimento do rei Ezequias, ele, ouvindo as orações de Ezequias, ele tocou no coração de Ezequias, mostrou a Ezequias onde ele tinha falhado, a brecha que ele tinha dado para aquela enfermidade entrar no seu corpo. Ezequias chorou muitíssimo e Deus manda o profeta voltar. O profeta nem tinha saído do palácio ainda, ele estava no jardim do palácio, e Deus manda, volta e diz a Ezequias que acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Então que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta luz que o Senhor tem trazido à sua amada igreja, muito obrigado por nos mostrar que todas as doenças, elas têm a sua origem espiritual, que nós devemos buscar em Deus a direção, que nós devemos buscar o Senhor Deus de todo o nosso coração, e Ele nos mostrará onde estamos errando, onde estamos falhando, onde temos que nos consertar. Portanto, Senhor Deus e Pai, continue a nos guiar, a nos encaminhar, continue a nos proteger e a nos guardar, juntamente com os nossos filhos, filhas, familiares, parentelas, ovelhas, aquelas pessoas que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial. Cuida da nossa nação, nosso Deus e Pai, dê uma direção, o seu povo está clamando a Ti. Lembre-se de que nesta nação brasileira existem muitos
muitos milhões de dizimistas que te honram com as primícias dos seus salários, com as primícias das suas rendas. Portanto, reverte, nosso Deus e Pai, nos dê sabedoria para agirmos e atuarmos na reversão de todo este caos que tem se instaurado em nossa nação. Nos dê direção, pois a única direção que nós necessitamos, a única direção que é capaz de reverter tudo isto, todas estas maldições, toda esta catástrofe em bênçãos, vem única e exclusivamente de ti, vem única e exclusivamente do seu altar. Por isso, lembre-se das suas palavras escritas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor, e cumpra esta palavra em toda a nação brasileira e em todo o povo brasileiro, e que fique tudo para honra, glória, que seja tudo para honra, glória, louvor e adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.